Fala, juventude. Tudo certo? Olha só, tu tá hesitando, tá com algumas tomadas de decisão que tu não tá achando o caminho adequado? Tá te faltando certeza em alguma coisa? Pois olha só, a obra que a gente vai discutir a partir de agora certamente vai te ajudar muito nas tuas tomadas de decisão a ter convicção agora. O exercício da incerteza de Drauzio Varela. O seu Antônio, médico muito conhecido. Quem não conhece o seu Antônio, seu Drauzio Varela, né? Conhecido, prestigiado, o cara das mídias, né? Da TV aberta, do programa bem conhecido lá daquele horário das 8 horas do domingo, né? Talentoso médico, escritor, né, premiado, vencedor do Grande Prêmio da Literatura Brasileira, o Prêmio Jabuti, pela Estação Carandiru, que motivou filme premiado também de cinema nacional, né? Então, o exercício da incerteza desse grande cidadão brasileiro, Drauzio Varela. Um livro de lembranças, né, de reminiscências do Drauzio, que na moderna literatura, na moderna teoria da literatura, né, na contemporaneidade, a modalidade já está inserida no subtítulo, né? Pode ver aí no slide o exercício da incerteza, memórias. Então, temos uma obra em que a pegada memorialística é o que conduz exatamente essa narrativa, né? O Drauzio, ele nasceu em São Paulo, né? Então, lá em 1943. Quando ele editou esse livro, né, que ele é de 2022, a edição do Exercício da Incerteza, ele estava para fazer os seus 80 anos, estava com 79. Hoje, o Drauzio Varela está com 82 anos, né? Então, e é uma obra, gente, que ele faz uma digamos, não é um ajuste, né? Mas digamos assim, ó, é quase um balanço sobre a sua caminhada, suas jornadas, né? Seja de formação, a formação familiar, né? A sua formação enquanto médico, as outras experiências profissionais que ele teve também, por muito tempo foi professor, professor exatamente que eu me identifico, né? De pré-vestibular, foi um fundador também, né? De uma das maiores redes de ensino privado do Brasil, o curso Objetivo em São Paulo. Então tem muita história para contar o Drauzio, né? O seu Antônio Drauzio Varela, e que a gente passa a conversar um pouquinho mais agora, né? E vai te ajudar, né? Se anda hesitando, se tem as tuas incertezas aí, porque essa obra ele faz a reflexão e também ele fala das suas próprias hesitações e que muitas delas se tornaram convicções, né? Enfim, como eu já falei, é uma obra de 2022. Ela é dividida em 51 memórias, né? Vamos pensar dessa maneira. E com um epílogo, o fechamento da sua narrativa, das memórias, né? A estrutura, ela é bem mesclada, então ela é bem híbrida, né? Vai trazendo reflexões pessoais dele, as memórias, né? Então, como está no subtítulo, muitos dados de pesquisa que ele vai trazer, então aí entra o escritor e o médico, é interessante, é uma coisa bacana também a gente começa a pensar, né, as estratégias que ele vai evocando, né, porque até que ponto, isso é uma coisa que até uma questão ela pode trazer como abordagem, né, pelo menos um tangenciamento para que exista uma reflexão nesse sentido. Até que ponto a gente consegue lembrar com precisão de situações pregressas da nossa existência, né? Até que ponto a gente não começa a ficcionalizar, ou muitas vezes o nosso desejo de ter uma contrapartida em determinada ação da nossa existência, né? Pois há lembranças dele na infância, né? E muitas dessas lembranças, vamos pensar também por essas reminiscências que ele vai trazendo, né? Ao contraponto, não ele, o Drauzio criança, mas o Drauzio homem, o Drauzio médico, inclusive diagnosticando algumas coisas, né, de doenças familiares, esse mecanismo, inclusive, de tecer a narrativa, né, pela voz do homem, do cientista, do adulto, do médico, sobre as suas experiências juvenis são bem interessantes, bem significativas, né? A estrutura são ciclos de vida, né? A obra, então, ela é dividida em quatro blocos, como estão ali, né? A infância, a juventude, maturidade e atualidade. No esquema que eu proponho para vocês, né?
Vocês podem observar que sempre seria o primeiro, o que está em colchetes em cada capítulo, em cada bloco estrutural, né? Nos ciclos de vida do Drauzio, né? Que se coloca como narrador e personagem protagonista, né? Então, em A Infância, o Término não vestiu, o primeiro capítulo fecha um colegial ateu. E assim vai em Juventude, professor de cursinho, primeiro capítulo desse ciclo fecha com o último Prepotência. Em maturidade, o SUS abre, portanto, esse ciclo e fecha com Crescer e Multiplicar-vos, da mesma maneira que a atualidade, que é a presença, né, a presentificação das memórias, começa com o médico doente, primeira memória, e fecha com epílogo, né? Então vamos lá, gente, tentando só trazer as principais, né, reverberações, né, tecendo os pontos cruciais que é numa obra de memórias que é interessante a gente lembrar, né? E o Terry que não usei, então começa a experiência dele pelos estudos, né? Então e aí que a gente percebe que ele sempre foi um cara muito disciplinado, muito jovem, ele mesmo muito jovem ali, tinha o quê? Os seus 17 anos ali, 16, 17 anos, né? E se apresentando o desafio, que é o desafio que vocês identificam, né? Quem presta vestibular, quem está nesse momento de transição, e ele se cobra demais, ele lamenta por ter ficado em segundo lugar no vestibular da USP, que é um dos vestibulares mais concorridos do país. E aí há um tensionamento, né, que ele tem muito na relação com a madrasta, né? E ele havia, né, feito ajustado com o pai, né, uma relação de se ele passasse o vestibular ele ganharia um terno, né, mas ele não ganha esse terno, isso ele lamenta, né, exatamente pelo seu segundo lugar na USP, mas ele lamenta por não ter atingido aquilo que ele objetivou, que era o primeiro lugar no vestibular, né? Ele fala das origens, né? Ele fala muito da família, claro que é o primeiro ciclo, é a infância, né, gente? Esses quatro processos, né? Até a chegada, né? A presentificação das memórias, ele que não, que mesmo o homem já, né? Com seus quase 80 anos na construção do livro ali, né, mas ele se coloca sempre como permanentemente em desafio, né? Ele fala da história da família, do passado, né? Que o pai escondeu que era espanhol, né? Ele fala, portanto, também fala que os avós, né? Principalmente o lado da família da mãe, né? O avô materno, também Antônio, então não esqueça que ele é Antônio Drauzio Varela, era bem preconceituoso, né? Uma coisa que é significativo trazer aqui como registro, gente, é essa a formação que ele teve, mas até pela não pela ausência afetiva do pai. O pai trabalhava muito, né? Então sempre teve muito forte a presença da mãe e da avó. A presença das mulheres, né? Isso ele registra muito. Ele faz muitas referências respeitosas às mulheres. Até ele traz que é um homem muito erudito, muito culto, né? Na sua formação. Então, ele, ao longo das suas memórias, ele faz inúmeras referências intertextuais. Então, esse caminho, portanto, né, do requinte, nas leituras que ele sempre fez, que foi se acumulando conhecimento. Então, ele sempre trouxe muitas referências na sua narrativa, na sua memória, das mulheres sejam por fontes culturais, seja pelas referências positivas da família, né? Então ele fala com muita saudade e com muito respeito e com muita afetividade, essa é a melhor palavra, das figuras femininas da sua família, da sua vida, né? E isso desenvolveu, né, na sua formação, principalmente essa sensibilidade humanitária, né, a partir de uma cultura voltada para o matriarcado que ele sempre valorizou, né? Então ele fala das dificuldades que a família também e que ele obviamente que ele foi relatado a ele, que ele pressentiu e também vivenciou, né? Que os pais perderam o primeiro filho, né? Um parto muito difícil. A sua mãe, portanto, a Lídia, ela teve e a criança faleceu 13 dias depois, né? E uma coisa que é fundamental, né? O esforço
que ele faz para conquistar o que ele conquistou na vida, a partir dos seus erros e muitos acertos, também muitos erros, como ele vai colocando. Daí ele fala muito sobre esse exercício da incerteza, que antes da medicina ele já tinha, né? Mas na sua formação, mas muito pela referência também da disciplina do pai, né? O pai trabalhava em 3 turnos, e aí ficou com a mãe a tarefa, a difícil tarefa, né, dos afazeres da casa e, sobretudo, garantir essa formação muito humanizada aos filhos, né? 3 filhos, portanto, então ele nesse conjunto aí familiar, né? A mãe, ela isso também se a gente consegue encontrar uma possível resposta, né, que não é explicitada no texto, a relação que ele tem difícil com a madrasta, né? Porque ele tinha uma referência muito positiva na mãe. Então é difícil, e ainda mais como foi, né? A passagem da mãe, ela desenvolveu miastenia, isso foi diagnosticado, e aí que tá, esse é o detalhe interessante, gente, tá? Foi diagnosticado por não por ele, claro, né? É o médico, agora ele, o Drauzio, lembra quem narra é o adulto, voltando essas imagens, portanto, né? Da família, da infância, o tio dele, o tio Amador, que era formado médico, então tinha referências já na família, ele sempre teve esse olhar também aguçado, a curiosidade sobre as coisas, né? Digamos, da família que contraía doenças, né? O exercício também do próprio tio, né? E ele fala, e aí entra muito isso, que até que ponto vem não só a figura do menino, da lembrança afetiva, mas a intervenção do médico, a intervenção do adulto da ciência, né? Porque ele faz análises, por exemplo, né? A partir do diagnóstico que a mãe teve, né? Que era menastenia, e como ela foi tratada com prostognina, né? Então ele traz muitas referências científicas, né? Obviamente, isso aí é uma coisa que se espera, né? De um autor que tem essa formação, essa projeção como médico, né? E não só a questão profissional, mas também como a condição. Vamos pensar, né? O médico é o cidadão, Drauzio Varela, essa preocupação, né? Sobretudo com a ciência e a saúde como um problema também social no país, né? E aí ele vai trazendo essas digressões, como falei para vocês. Digressões são sempre, cuidem, gente, tá? Memórias, digressões, reminiscências, são essas lembranças. Isso que ele vai trazendo e muitas referências literárias que ele vai fazendo, né, gente, que ele vai trazendo. Então ele traz isso, ele traz essas referências, portanto, né? O livro Nas Ruas do Brás, que ele faz uma referência, né? Ele tem muita admiração pelo tio, né? Médico, outras referências da família. E aqui é uma coisa que ele mesmo reflete a partir do luto dele, menino, pela morte da mãe, essa espécie dessa dissociação dele, né? Como o adulto e a criança, o médico cientista e apenas um filho que havia perdido a mãe. Muito jovem, né? E aí tem uma passagem que é importante, aí que tá na página 18, lá no início do romance, né? Da obra memorialística do autor. Eu nunca havia contado essa história nem para as minhas tias, nem para minha mulher, nem para minha irmã, que assistiram a mesma cena. Que força arrebatadora tem a literatura capaz de nos fazer revelar experiências tão pessoais mantidas em segredo por mais de 50 anos? E é esse o ponto, gente, tá? E até onde vai exatamente o fio condutor que é a memória e onde é que fica separado aí o desejo? Porque passar 50 anos, a precisão do relato é uma coisa que a gente precisa fazer uma ponderação, né? Que se esvazia jamais a questão de um fato, mas sim, por vezes, é a lembrança mais afetiva do que propriamente concreta na sua realidade, né? E ele fala: ao terminar a descrição, fiquei com o sentimento de ambiguidade, quem expôs uma intimidade. Aquele menino era eu, mas ao mesmo tempo não era mais. Observa bem a dissociação aqui entre o narrador e a personagem. Há um distanciamento, um afastamento, até para garantir uma maior
né, racionalização ou reflexão sobre o evento traumático da perda de uma mãe. Daí o luto infantil, né? É interessante o processo, né, da narração, da construção das memórias, as reflexões e as ponderações do seu Antônio Drauzio Varela. Ele fala exatamente das lembranças que ele tem quando ele adoeceu, né? Aí ao pediatra, e aí que ele faz exatamente, revisita alguns diagnósticos. E aí entra muito a inserção do médico, a intervenção do médico, da sua formação adulto, narrador, né? Então ele teve riscos de poliomielite, né? Aí o diagnóstico, e segundo ele, foi tratado de uma forma equivocada, então percebe que não é o que o médico disse à época, é o que ele, narrador, distanciado dele mesmo, menino, ele hoje pondera, ele hoje reflete, né? Então foi diagnosticado, né? Deixa eu falar de novo ali, ó. Glomerulonefrite difusa aguda, né? E aí teve a orientação, a recomendação, repouso, jejum, considerado métodos ultrapassados, muitas superstições. Agora, percebam aí, gente, tá? Que sempre tem essa. Isso é um ponto muito interessante, tá? Que pode ser cobrado. Essa dissociação do narrador e ele, quando a personagem, né? Drauzio, o Drauzio narrador. Quem narra é o adulto, quem narra é o homem experiente, é o médico, né? É o erudito, sobretudo quando ele fala nessa primeira parte, menino, né? É o jovem, é o Drauzio personagem, né? Sensível e nesse momento aqui, ó, vulnerável num estado de saúde, né? Então, o Drauzio médico faz o diagnóstico sobre o Drauzio menino, o Drauzio narrador fala sobre o Drauzio personagem, né? E aí ele faz uma reflexão, né, e uma retomada da história da medicina, isso é interessante. Então, há muita erudição, muitas informações cientificistas nesse texto também. Né, isso é interessante. Ele vai falando lá do Galeno, né, do Versalhes, até chegar à condição das evidências, onde há os diagnósticos mais apurados. E percebam que ele parte de um suposto diagnóstico que poderia ser contestado a uma situação concreta, real, da história, a evolução da ciência, da medicina, né? Ele lembra da avó espanhola, né, que de certa maneira foi a sua segunda mãe, que a mãe faleceu depois de complicações de uma cirurgia no seio, né? E aí cada vez mais, como eu falo e eu insisto, reforça essa sensibilidade às mulheres da sua existência, da sua vida, né? E ele faz uma comparação dele, que ele teve uma grande vantagem em relação aos meninos da rua, né? Que não tinha essa presença tão forte não que não tivesse mulheres nas famílias, mas não tivessem essa presença tão forte na formação, tendo mulheres na casa, né? Porque ele via muitos seus colegas meninos da rua, né? Que ele morava muitas vezes uma condição mais da violência dos pais, aquela condição do universo patriarcal, e ele tinha muito o privilégio, ele fala, de ter a afetividade das mulheres em casa, né, e ter essa paz, né, digamos, e despertando o sensível, despertando o lado mais humanizado, portanto, né. Aí termina a primeira parte com o colegial, né, gente? Então, o pai matricula o menino no colégio arquidiocesano, né? Aí fala muito, né, de uma amizade que e vai ser muito importante a amizade com o João Guerra, né? Que vai ser mais à frente, né, um cara que vai estar muito presente nessa conquista dele, vai ser o primeiro, o segundo lugar no vestibular da USP, né? E aí que claro, ele reprovou no primeiro vestibular, né? E aí ele teve aprovação com 17 anos lá, como eu falei para vocês lá no início, né? O segundo lugar no vestibular, né? E aí que ele fala que ele valorizou muito esse espaço pré-vestibular, que ali ele desenvolveu o gosto pelo estudo, né? Ele tinha muito prazer em estudar. E aí a juventude, né? Ele se tornou professor de física e o colega dele, o João Carlos de Gênio, professor de química. Então a turma das exatas aí, né? E eles fundaram o curso Objetivo, que até hoje, gente, é um dos maiores cursos, né? Digamos, mais do que um curso, né? Então tem um legado gigantesco aí, né?
como uma matriz de ensino no Brasil, né? E fez uma revolução, né, gente, portanto, na educação no Brasil, né? E aí entra muito essa incerteza, essa hesitação. Vamos falar de incertezas também, né? E é comum isso neste momento, né, de caminhada, de início de jornada de formação, né? Que seria exatamente, tá? Professor ou médico? E um detalhe, tá? E ele ganhava muito como professor, gente, tá? Quando explodiu esse processo, né? Ainda mais um centro como São Paulo, uma condição, isso, imagina lá nos anos 60, né? Então, a dinâmica dos pré-vestibulares, né? Outros tempos, né? Portanto, e ele foi muito, ganhou muito prestígio como professor, um professor muito prestigiado, né? O Drauzio, como professor de física no curso Objetivo, né? Essa potência do ensino brasileiro, né? Aí vem a questão que ele já está no quarto ano de faculdade, né? Na cruzada pós-infância, ele teve uma experiência que foi bem ruim para ele, que lhe traumatizou. Ele estava manipulando ampolas de sangue, teve um acidente, uma enfermeira bem estabanada, assim, que virou as ampolas, deu um acidente bem sério, né, com uma paciente. E então ali ele quase abandonou, inclusive, ele se sentiu muito responsável por aquilo, pela saúde de uma paciente que ficou, de certa maneira, ali, né? Passando por essas dificuldades, uma situação que é inesperava, uma situação inusitada de um descuido que aconteceu que pode acontecer, obviamente, e aqui não tem caças bruxas, hipótese alguma, né? Mas que isso remete ele a uma profunda reflexão, né? E aí ele se sente culpado, né? Por ter colocado em risco a saúde de uma paciente. Né? E entra aí, começa o exercício das incertezas, e a medicina aqui já começa a pensar um pouco o título da obra nas memórias como subtítulo. E a passagem ali, que está lá na página 47 do livro, o Varela diz assim, o narrador, né? A desproporção entre o pequeno número de erros ocasionais, que aconteceu com aquela enfermeira estabanada, que virou, portanto, aquelas ampolas de sangue ali no espaço, né? Com uma paciente, e a quantidade de acertos diários não ameniza a culpa. Se colocar numa balança, né? Como ouvinte um professor de cardiologia, 1.000 pacientes curados não serve de consolo para um caso mal encaminhado. Então percebe que ele se cobra muito e essa cobrança, gente, tá? Faz com que ele também tenha apurado um lado profissional muito aguçado, né? E seja um cara muito competente, né? Aí ele tá quase, né, concluindo a sua formação. E para onde ele vai, né? Para que lado ele vai na sua carreira, né? Para qual área da medicina ele vai? E ele tinha um projeto, até porque a gente percebe muito isso no Drauzio, né? Desde que a gente conheceu ele, que ele se projetou mediaticamente como médico, né? Nos seus diversos projetos também como um grande cidadão, com muita responsabilidade social. E ele queria fazer diferença nas famílias, né? Então ele buscou o caminho da medicina sanitária, né? A medicina preventiva, né? Fazendo uma diferença nas comunidades, né? Aí então ele frequentava, né? Num estágio na Secretaria de Saúde. Só que ele entrou num processo de uma frustração pelas terríveis condições estruturais, né? De trabalho. E aí entrou uma alternativa, foi a psiquiatria, que também se frustrou. Então percebe que ele está sem norte, ele tá, não é nenhuma bifurcação no caminho, há um processo assim, ó, com vários caminhos, né? É uma estrada com inúmeras bifurcações, ele não sabe para onde ele vai, né? Então, ele não se adaptou na psiquiatria, né? E aí, então, percebam que a gente está na década de 60, entrando já a gente já está aqui nos anos 70, né, gente? Então, não esqueça o contexto histórico, ditadura civil-militar, né? Então ele está no restaurante entre amigos e vem uma conversa com jornalistas, né? E se contextualiza a questão da censura, da repressão, os anos de chumbo da ditadura militar, né? As arbitrariedades, as torturas. E então ele recebe um convite do professor Vicente Amato para trabalhar no Hospital do Servidor Público Estadual. Isso.
lá em São Paulo, né? E aí ele começa também a se aproximar mais dessas questões sociais, que ele sempre teve essa disposição natural, né? E uma coisa que sempre lhe chamou muita atenção, né? Então, a pobreza, a desnutrição das comunidades, as endemias, as situações limite, né? E isso ele foi também colocando uma balança, tudo aquilo que havia de vaidade na profissão, o altruísmo, a imagem, tanto é que ele vai repercutir mais à frente, né? Como médico, ele é idealizado como um herói. Ele diz que não é nada disso e não pode ser nada disso. Tem que se despir de vaidade, né? É uma profissão como qualquer outra, né? Necessária como outras tantas são, né? E aí ele segue contextualizando, isso é importante, a gente tá os anos de chumbo da ditadura militar. Ele traz muitas referências, né? Literárias, culturais, né? E ele fala sobre a condição da mortalidade infantil e uma coisa que combateu muito e mudar os números, uma perspectiva, gente, tá? De estimativa de vida mesmo, tá? O soro caseiro. Ele fala que com soro caseiro, né, a disseminação do soro caseiro, a campanha, portanto, né, de conscientização e uma forma simples, uma medida de sal de cozinha, 2 de açúcar dissolvido em 200 ml de água filtrada e fervida e tu salva vidas. Ele diz que isso, uma ação tão simples, salvou muitas vidas, né? E aí ele segue trazendo as posições ideológicas do período e surge um grande cara, um grande camarada também ali, ó, colega do curso de medicina, que ajudou muitos outros colegas, né, com viagem de baixo custo para Europa e Estados Unidos, que é o Boanerges, né? E aí ele fala que a questão ideológica, tanto é que ele foi morto pela ditadura militar, porque ele foi o militante do movimento de libertação popular, né? Então, que lutou contra a ditadura militar, contra o fascismo no Brasil no período, né? E fez treinamento em Cuba e acabou morto pela ditadura civil militar. Então, ele vai trazendo também essas imagens e lembranças de recorrência de grande fundamentação histórica, gente, tá? Então, cuidem também que tem essa construção, né? Aí é o tempo que ele vai resgatando também, né? Ele, inclusive, fala sobre os seus medos durante o período da ditadura militar, né? Ele foi, inclusive, aconselhado a fugir do país, até pela questão, né, do seu envolvimento com as questões das pautas sociais, né? E ele chegou a receber uma intimação para comparecer no DOPS, o Departamento de Ordem e Política Social, né, da ditadura militar, o Estado, de exceção aqui no Brasil, né? E aí ele fala que ele estava lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Olha as referências literárias. Ele fala de vários autores, literatura russa, literatura brasileira, literatura portuguesa. Ele vai trazendo referências, gente, tá? A música com a Dona Irã Barbosa. E aí ele é chamado, só que o nome dele não se encontrava na lista, né? Então fica uma situação estranha ali, né? O nome não está na lista, ele estava ali esperando ser chamado, e aí então ele fica no Brasil, né? E aí ele teve uma grande lição, gente, tá? Dentre as suas parcerias que ele acabou tendo, né? E ele fala do seu Oswaldo, né? Que é importante, a grande lição, lá quando ele está trabalhando no grupo do Vicente Amato, no Hospital de Servidor Público Estadual. Ali que ele diz que ele mais aprendeu sobre medicina, né? E aí que ele define a sua carreira. Lembra que ele estava hesitando, começou, bom, você médico sanitarista, psiquiatra, né? Tava procurando o caminho, né? Tentando concretizar a melhor escolha, né? E aí que lá no hospital, gente, recebeu uma proposta de montar um serviço de imunologia, que era uma pesquisa pioneira. E essa é a área, né, do Drauzio Varela, uma área bem conhecida por onde ele militou a sua carreira, a sua vida, né, na área da saúde, né? E havia um grave caso de melanoma, né, de um paciente que estava com risco de amputação, né? E o que que ele faz? Ele tratou de uma forma pioneira, né? E claro, e aí tem o tempo foi dele, a escolha, e é a condição do profissional, né? Ele tratou um caso de melanoma com a vacina tuberculosa, BCG, né? E conseguiu reduzir os tumores, as manchas, parecia vitiligo, né? E ali ele decidiu a carreira. Ele faz, ganhou projeção, deu certo o tratamento, claro, pioneiro, ele foi desenvolvendo mais, né? E muito ele teve essa projeção, inclusive uma carreira internacional como médico, e aí ele conseguiu.
ter uma tranquilidade financeira para que ele desenvolvesse outros projetos também, né? A partir das suas escolhas, mas foi lá exatamente no hospital, né, com a proposta nesse serviço de imunologia, né. Aí ele fala sobre a questão do tratamento de câncer, a oncologia, né, que há muito preconceito, à época havia muito preconceito e ignorância, isso em 1970, e setenta, e aí ele fala de uma outra obra literária do russo Lev Tolstói, né, que é A Morte de Ivan Ilitch, que é um homem, portanto, que ele nunca pensou na morte, era um cara, digamos, bem conservador, né, e ele teve um acidente doméstico, ele cai de uma escada, quando estava arrumando uma cortina, e ele fica muito mal de saúde. E na transição para a morte, ele começa a repensar toda a sua existência, né? E então ele traz ele sempre traz, né, essas referências literárias, reacendendo um debate a partir das experiências de vida, né? E abrindo ponderações, reflexões, sempre muito voltadas para uma questão de maior intimismo, né? Aí ele começa a caminhada dele, ele é o consultório e começa a prosperar a sua clínica, né? E aí os tratamentos, a contextualização que ele vai fazer sobre o tratamento de câncer, né? Que é a caminhada que ele resolve, né? Ele vai, aí ele faz, aí vem o cientista, né? Aí ele traz ele começa a historicizar, né? O tratamento da doença, desde o gás mostarda, que era tratado, né, com processo de guerra química, né, nas guerras mundiais, né? A história do tratamento, as cooperações internacionais. Ele fala do tal projeto Genoma, né? E fala muito da prepotência também no exercício da medicina, que muito se perde na vaidade, né? E ele traz casos, né, que estão por aí, gente. Por exemplo, o caso João de Deus, né? E ele fala sobre os riscos da profissão, né? E que muitos homens conhecidos, prestigiados, mulheres prestigiadas do país, né? Uma elite nacional procurou esse cidadão, né? E que, de certa maneira, a vaidade, a ambição desmedida era apenas a fachada, né? Para enfim, né? Uma pessoa que é inclassificável, né? Pelo que fez, né? E aí ele questiona, né? Que numa sociedade patriarcal, né? hum, as figuras dos heróis eles acabam sendo construídos, mas o médico não pode ser considerado uma figura heróica. Então ele tenta, e isso que é interessante, porque ele foi muito desestabilizado pelas incertezas nas suas caminhadas, e ele busca desestabilizar também certezas consideradas absolutas, né? Sobretudo a questão do patriarcado, as questões da elitização, a glamorização do exercício da medicina. É interessante as reflexões, tá? Eu digo mais, é uma obra, gente, que serve muito como recursos, ah, principalmente para aquilo que é a fundamentação até em textos redacionais, né? Serve muito para aquilo que é o processo autoral, tá? A leitura das lembranças do Drauzio Varela, porque, cara, tu fica com muitas referências, até pelos dados, as pesquisas que ele vai trazendo, ele vai inventariando o processo da evolução da ciência, da medicina, e muitos dados ele traz no seu texto, como pesquisador e cientista, sobre a área da saúde. Aí a terceira parte é a maturidade. Ele faz um texto, uma reflexão bem interessante sobre o SUS e faz uma reflexão crítica, né? Desde o surgimento, né? Que substituiu, né, o chamado INAMPS, né? Isso que era como fonte de corrupção na ditadura militar. Aqui tu percebe o cidadão Drauzio Varela. A responsabilidade e inventariar com uma perspectiva crítica. Ele vai trazendo desde o processo da instalação do INAMPS, né, que foi substituído, a partir dos processos, quando ressurge o campo democrático no Brasil, a partir da federação, da Constituição Cidadã de 88, né? E ele vai falando sobre o que muitos médicos ganharam no Brasil com convênios, ele vai inventariando, ele vai criticando, falando sobre corrupções no sistema da saúde, se posicionando criticamente, né? E ele fala suas viagens, né? Ele fala a época, né? Da Guerra Fria, então da medicina na antiga no leste europeu, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fala de quanto a burocratização acabava por instaurar
digamos, um processo de estagnação da ciência naqueles países, né? E ele traz mais referências literárias, né? Então, ele fala do contista Gogol, ele fala do George Orwell, né? A Revolução dos Bichos. Ele vai trazendo críticas ponderadas a partir da sua ilustração literária também, né? Ele fala da viagem ao Japão, em que ele tomou contato com sobreviventes, né, da tragédia nuclear, enfim, né, que a tragédia que pôs fim à trágica guerra, né? E ele fala que o contato que ele teve com os sobreviventes, né, que é os chamados ribacuxas, né, os relatos sobre a vida, a chuva ácida, ele vai trazendo inúmeras referências, gente, tá? Aí ele fala sobre os avanços da endoscopia moderna na Alemanha e no Japão, ele vai falar da sua viagem a Holanda, Amsterdã, isso lá quase no início dos anos 80, a palestra sobre a BCG, né? E ele faz sobre o reconhecimento que ele já tem internacional como grande médico que ele se colocou, né? E tem algumas coisas importantes, gente, tá? Ele fala muito sobre, e aí uma coisa que abre até um caminho para uma pequena reflexão. Quando eu li, eu fiquei com uma dúvida, né? Porque ele fala, por exemplo, assim, ó, muito sobre o uso da nicotina. Ele condena o uso da nicotina, né? E ele fala que ele teve um vício até os 36 anos, 17 aos 36 anos, né? E aí entra muito essa condição assim, ó, que médico não é juiz, então o médico ele não pode sair julgando, né? E isso principalmente, por isso que ele não se adaptou muito com a psiquiatria, porque tem muito ajuizamento, quase como um tribunal, né? E, claro, ele está falando lá num processo, os anos, na formação dele, que era os anos, final dos anos 60, 70, evoluiu demais, né, gente? Tá? Mas havia, e não esqueçamos, né? O Estado brasileiro, o país, na sua formação o homem, a mulher brasileira, na sua constituição antropológica, é dado um processo de um conservadorismo muito profundo, né? Que está, de certa maneira, enraizado. Então, há uma sociedade que ela passa a ter alguns debates de desconstrução e com muitos reveses, com muitas dificuldades de avançar, né? Então, ele fala sobre isso também, né? E aí que tá, essa é a reflexão que eu fiz, a pergunta que eu queria deixar para todos e para todas, né, que estão assistindo esse vídeo, né? Porque ele coloca assim, ó, que ele considera que a propaganda de cigarros talvez seja o maior crime da história do capitalismo internacional. Então, só que ele fala, claro, e aí tá a questão, por isso que ele fala, o médico não é juiz, né? Mas ele foi cometido desse vício que foi a nicotina, né? Só que uma coisa, ele não fala o que aconteceu para ele ser, imagina, 17 ou 36 anos, né? Então, foram quase 20 anos como fumante, como dependente químico da nicotina. Só ele não fala qual foi, né, de certa maneira, o estalo, qual foi o gatilho, o que que aconteceu para ele ter exatamente essa tomada de consciência tão forte e esse olhar crítico tão forte, né? A gente não sabe se foi uma questão de saúde, uma questão de uma consciência social, uma consciência como médico, enfim, né? Mas é importante, é interessante esse caminho da obra, né? Aí então eles colocam ali, gente, aí tá nos anos 80, né? E aí vem o olho do furacão, ele tá lá no centro, né? Que é o sarcoma AIDS, né? Que vai ter essa epidemia lá nos anos 80, né? E ele começa a falar dos primeiros registros, 3 meses em Nova York, né? Em 83. Ele traz algumas amizades com o Jô Soares, né? E tudo mais. E ele vai trazendo mais, claro, sempre fundamentando, né? Com muita propriedade, a questão sobre pesquisa médica. Ele faz distinções técnicas entre endemia, epidemia e pandemia. Ele informa que o primeiro caso de sarcoma, né? Portanto, se deu em 81 e a pandemia da AIDS, né? Portanto, a partir de 91, 92. Então pegou muito processo geracional pós anos 70, 80, né? E explodiu nos anos 90, né, gente? Né? Portanto, considerado pandemia. Então, ele traz também, assim, né, muitos relatos sobre preconceitos que ele frequentou muito a comunidade gay durante seu processo de formação, né? Ele revela que o preconceito estava em tudo, então onipresente. Ele fala também, né, de uma viagem que ele faz em Estocolmo em 86, e ele palestrou sobre o HIV.
Ah, então ele começa a falar sobre as suas experiências também como comunicador, que ele já tinha como professor também, né, gente? E ainda mais de pré-vestibular, né? Que é outro tipo também de dinâmica, né? Por isso que o curso que ele foi fundador também acabou sendo os responsáveis por uma grande transformação, como rede de ensino privado no Brasil, né? E aí, a convite da Maria Odete Brandalize, do Grupo Perdigão, ele passou a contribuir exatamente o sistema penitenciário com o médico, né? E o início do trabalho dele na cadeia, né? Que ele se torna colaborador a partir de 89 e ele começou a fazer testes sobre vítimas, sobre as visitas íntimas e começou a conscientizar, né? Portanto, a comunidade, né? Do presídio, né? Então, a conscientização é um dado que ele traz, né? Que a AIDS vinha muitas vezes 90% da cocaína injetável nas comunidades. Ele começa a um ciclo de palestras e começa com a conscientização, os números começam a reduzir, né? Aí vem o surgimento do crack, quer dizer, o cara sai da frigideira e cai no fogo, né? E aí então isso, todos esses 30 anos de voluntariado dele, gente, tá? Trabalho voluntário, claro que ele tinha outras fontes de receita, ele já era um cara prestigiado, fez a sua carreira, inclusive internacional, com palestrante e tudo mais, e aí vem exatamente aquela trilogia que é a obra mais conhecida, que rendeu um prêmio Jabuti, A Estação Carandiru, que virou inclusive filme, né? Também premiado no Brasil, né? Isso em 99, aí vem Os Carcereiros e As Prisioneiras. Então ele fala sobre esse mundo do crime, né? Que ele tem muita experiência, né? Sobre os casos violentos, o atestado de óbito, um caso de decapitação que gera inúmeras reflexões. Ele vai trazendo experiência, gente. Só quem esteve, né? Como ele fala, no olho do furacão, pode trazer as reflexões, só que muito sérias, gente. Então não é apenas uma condição assim, ó, uma sensação sobre uma ação, não. Ele vai trazendo dados, pesquisa, análise, né? Então, sobre o comportamento social, a questão da psicologia social, né? Inclusive, que essa curiosidade toda fez com que ele escrevesse pela Publifolha o livro Macacos, né? Ele fala muito sobre as punições também, né? O sistema carcerário, que havia um desprezo social, né? Muito grande internamente. E ele faz exatamente uma analogia, isso é muito pertinente, forte, né? Quando ele faz análise das prisões do Brasil com a escravidão, né? Então ele debate muito a questão do sistema carcerário. Ele vai além das questões de saúde do Drauzio Varela, como eu falo, tá? O seu Antônio Drauzio Varela é um cidadão comprometido com o processo de justiça social, né? Então ele se preocupa muito com isso, né? E aí ele vai trazendo mais digressões, né, sobre outros colaboradores, aí ele fala da biotecnologia e principalmente uma grande aproximação que ele teve, que também mudou em parte a sua carreira, com o Dr. Robert Gallo, né? E ele conseguiu trazer esse cara para o Brasil uma série de congressos, né? E surgiu uma consciência sobre a biodiversidade. Isso é muito interessante, né? E aí tinha que era uma escola, um projeto, né? Também pioneiro, a escola Bar, que passeava pelo Rio Negro, e é despertada a consciência sobre o desmatamento, a profecia do Dr. Robert Gallo, né? Que seria interessante explorar essa biodiversidade e isso contribuiria muito com o processo da farmacologia, né? A partir das plantas amazônicas, da ancestralidade dos povos originários. Então, e isso muda muito a perspectiva, acrescenta mais uma frente, né, de preocupações ao Drauzio Varela, né? E ele faz menção ao 11 de setembro, a tragédia que acontece nos Estados Unidos, né? Aí surge o projeto Rio Negro, motivado justamente pela ideia sugerida, né, do Robert Gallo, que seria essa consciência à biodiversidade, aproveitando a ancestralidade dos povos originários, as plantas amazônicas, né? E se estabelece inúmeras visitas fronteiriças à região, e o que fez ele conhecer muito do Brasil. Ele conheceu 23 etnias diferentes, não só no Brasil, mas a fronteira ali do Rio Negro, a Colômbia, a Venezuela, os povos, portanto, originários, né, gente? Aí então vem exatamente, né, o epicentro da epidemia da AIDS, né, em 83 no Brasil, a importância do Drauzio Varela como ele foi o único oncologista da cidade que tinha visto casos da doença, gente, tá? Então ele passa a receber pacientes com sarcoma de Kaposi disseminado, que é a AIDS, né? E aí então ele começa a ter, a ampliar também o seu prestígio, né? E começa a ter muitos amigos, né? Numa rede de contatos internacional,
né? E aí ele fala do John Barnett, da Universidade John Hopkins, né? E aí tem outros elementos da ciência, das evoluções, ele fala da clonagem da ovelha Dolly, né? Que foi capa da Times, né? Os jornais internacionais. Ele vai fazer, aí tem muitos dados de pesquisa, ele vai fazer uma historicização sobre os avanços da pesquisa genética. É uma obra, gente, que vamos considerar assim também, né? Que remete muito também a textos que trazem informações de pesquisa científica, dados, né? Que transita entre a qualidade estética e as informações, portanto, historiográficas da ciência. Isso lembra muito, por exemplo, não estou comparando estilo, gente, tá? Mas o andamento, tá? Lembra, por exemplo, os Sertões de Euclides da Cunha. Essa construção a partir de informações, de relatos, de experiências, né? De vivências, com muitas informações científicas, né? Claro que a linguagem não dá para comparar uma obra lá de 1902 e aqui a gente tem, né? 120 anos depois, em 2022, uma outra obra, gente, mas tem também esse andamento, né? E aí fecha, né, gente, com uma visita ao Museu Natural de Nova York, ele fica impactado, né, com a percepção de como pode se ver a vida, né, em crescer e multiplicai-vos, né? E aí chega na ponte, na parte final, a atualidade, que vai ter o epílogo, né? E ele tá doente, né? E isso também muda um pouco, vai impactar um pouco na sua vida. Ele acorda um dia, ele tá quase 40 graus, né? Ele permaneceu, portanto, internado por 6 dias, né? Quase uma semana muito mal. Ele relata que ele tinha uma sensação de morte, né? Próxima. Eh, E aí sempre a cultura, ele vai lembrando de Carlos Gardel, o tango, a tragédia, né? O diagnóstico vem, né? Então ele estava com uma insuficiência hepática e acúmulo de líquidos no abdômen, né? Que é o tal da ascite. E aí entra muito uma condição que já prepara o final, gente, tá? Que ele começa a valorizar muito os profissionais da área de saúde que não são médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, quem faz exatamente, né, o dia a dia, o convívio, né, dessas profissionais. E aí, quando explodiu o Covid-19, né, o caos da pandemia, ele registra mais ainda a generosidade das profissionais de enfermagem, a entrega, né? Então, é uma ode aos trabalhadores da saúde, o final dessa obra, né? Esse encaminhamento para o final, né? Então ele fala da medicina no século XXI, né? Que ele entrou no século com 57 anos e ele se julga vigoroso, né? Portanto, né? Ele comenta sobre a indústria, o crescimento da obesidade, isso quando ele entrou lá em 2000, né? A gente tá em 2022, então ele já tá com, ali como eu falei, né? 79 anos quando ele tá escrevendo o livro. Ele entrou em 2000 com 57, né? E se sentindo vigoroso lá, né? E ele fala sobre outros danos, outros problemas de saúde, né? A questão do crescimento da obesidade, então ele fala sobre a indústria também, né, gente, né? As tais doenças saudáveis, né? As tais vitaminas, suplementos a partir da década de 90, que explodiu também, né? Numa condição de problema de saúde crônico no mundo ocidental, né? Ele fala sobre os males da alma, o problema de saúde mental, ele fala sobre problemas de ordem psiquiátrica, a questão da ansiedade, como e ele questiona, né, o despreparo da classe médica para isso, né? E por isso que ele traz tudo é meio que retomado, assim, de certa maneira, as reflexões que ele vai fazendo, né? Que lembra que ele chega a dizer que o médico não é juiz, então como é que vai julgar, né? Não deixa ser um diagnóstico, um julgamento. Ele faz essas reflexões, gente, né? Fala das evoluções da internet, dispositivos da tecnologia, né? E questionamentos, né? Mais uma vez, ele faz uma grande homenagem às mulheres, né, gente? Então ele fala, por exemplo, ele faz uma referência, por exemplo, a Beatriz, o Dante Alighieri, né? A dama da beleza, da sabedoria, da perfeição, né? Ele fala da desigualdade social nas cadeias entre homens e mulheres, né? Em que as mulheres leais não faltavam as visitas, nas femininas as mulheres estavam largadas à própria sorte. Então ele vai trazendo isso, ele fala sobre estudos, né? Sobre a saúde da mulher, como a menopausa, ele vai trazendo muito isso, como também as diversas contribuições são importantes, né? Uh, e algumas coisas são interessantes também, né? Que ele fala sobre
as perdas também, né? As áreas que ele tem que saber lidar com isso, né? A dor alheia e saber lidar com isso, saber se filtrar, né? Por exemplo, a questão na oncologia, que os suicídios são raros, né? A partir das menções médicas que ele vai fazendo, referência a colegas. Então, ele faz inúmeras referências, né? Às dificuldades, à dor alheia, como é comum e não deveria ser, né? E aí os preconceitos do próprio universo masculino, numa sociedade patriarcal, como câncer de próstata, né? A alta incidência, né? E aí, claro, né? A condição pela área que ele atua, na oncologia, né? Na sua carreira, como ele conviveu com a morte nesse tempo todo, né? Então ele traz alguns relatos, alguns bem pesados, alguns que fazem que a gente também reflita a existência junto com Drauzio, né? E sempre mencionando a arte, né? Trazendo a questão que ele fala do sofrimento, então ele vai fazer mais uma referência, né? A obra do Ivan Illich, né? Faz uma menção ao Dom Casmurro do Machado de Assis e fala sobre o envelhecimento do próprio médico, né? Que são os limites, né, extremos, os 18 anos, e agora que ele já está entrando na faixa dos seus 80 anos, né? E aí ele começa a caminhar o final de suas reflexões. Ele diz que ele segue ativo, né? Que ele segue gravando programas pro Fantástico, tem coluna na Folha de São Paulo, na Carta Capital, e como animicamente você mexeu com ele, né? A questão das desigualdades do país, cara, que eu falei, né? A cidadania participativa, ativa e crítica do Antônio Drauzio Varela, né? E aí ele, mesmo indignado com as desigualdades sociais, mas ele sente em paz. Né? E ele faz uma referência ao Drummond, grande poeta de Itabira, grande poeta mineiro do segundo modernismo, Congresso Medo. E ele diz, né, lá o Drummond, o eu lírico, né, de Drummond: cantaremos o medo que esteriliza os abraços, não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Cantaremos o medo da morte e o medo depois da morte. Depois morreremos de medo. E o epílogo, retomada as lembranças familiares, a recordação da avó, né, que morreu, né, quando ele, enfim, né, quando ele deveria ter, né, então, pouca idade também, né? Que ela contextualizou sobre a gripe espanhola. Ele fala sobre isso porque há pouco, né, a grande epidemia, e a última aí, né, e vamos deixar ela aí no passado, né? Não esquecer, a gente não pode esquecer do que aconteceu, mas com a Covid-19. E aí ele fala sobre esses 20 anos depois, né? Sobre a epidemia viral, o gatilho na formação. Aí ele contextualiza a Covid-19, a origem, muita crítica ao então governo do Brasil à época, né, gente, falando que foi um absurdo, que aconteceu um descaso aqui no Brasil, e aí o cientista é um médico, né, criticando um governo que era anti-ciência, né, terraplanista e tudo mais que se sabe, né, fala das crises, a falta de oxigênio em Manaus, a crise que aconteceu, né, a partir do negacionismo daquele governo, quatro ministros de saúde num período de pandemia, foi um escárnio, para não dizer outra coisa, né? E aí ele fala, né, sobre o convite que ele recebeu em 2020, né, do Pedro Moreira Salles do Itaú Unibanco, para integrar um grupo de voluntários, né, para distribuir R$ 1 bilhão em ajuda, que é o Todos pela Saúde, né? E ele fala da retomada das atividades dele em 2022, que é o ano da edição do livro, né? E que ele volta a gravar matérias fantástico, se voluntaria em Belém, segue trabalhando, segue na ativa, né, na Zona Leste de São Paulo, a penitenciária com 1.000 presos, né? E nenhum médico, né? Belém, gente, tá? É o nome, mas é em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, é o nome, portanto, né, de onde ele atua, né? E termina com essa máxima aqui e essa grande lição de vida como grande profissional, o Drauzio Varela: não quero morrer de jeito nenhum, mas também não posso ficar aqui parado. Tenho 78 anos e muito por fazer. É o que ele fala em O Exercício da Incerteza. Espero que todos e todas, né, tenham nessa obra também uma fonte de pesquisa, tenham nessa obra uma fonte de exercício autoral até nos projetos redacionais, né? E que fique a leitura até para conhecer um pouco mais, né, do sistema de saúde, a consciência sanitária no Brasil e saber também dessa grande personalidade, esse grande cidadão brasileiro que é Drauzio Varela, né, gente? Então, ficamos por aqui, né? Nos encontramos na sequência. Um grande beijo a todos. Abraços. Tchau, gente. Valeu!